Fala, galera do Manto! E aí, como é que vocês estão? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô sozinha hoje. Por que será? Não sei. Vamos fingir que vocês não viram o título e que vai ser uma surpresa sobrenatural quem eu vou entrevistar hoje, pode ser? Estamos combinados, né? Então tá bom. Espero que vocês estejam bem, espero que essa nova temporada esteja sendo bênção pra vida de todo mundo que tá assistindo. E bora pra apresentação, não é? Deixa eu pensar, deixa eu até me ajeitar na cadeira, que essa é difícil. Inclusive, um parênteses, hoje vocês vão perceber que vai ser um pouquinho diferente do habitual, mas vai valer a pena. Esse episódio tá cheio do manto, vocês vão ver. Então vamos lá. Uma vez eu fiz uma reflexão a respeito de amizade. E lá na minha adolescência, eu sempre tive muita curiosidade de como era ter amigos assim pra vida toda. Eu não sei se vocês já pararam pra pensar que as amizades elas passam. A gente nunca tem uma pessoa que a gente pode contar. E essa guria, ela veio pra me ensinar. E eu vou chorar. Desculpa, eu falei que ia ser diferente. Ela veio pra me ensinar que vale a pena a gente persistir. Ela veio pra me ensinar de que vale a pena a gente acreditar que o Senhor, Ele deixou amigos melhores e maiores até do que irmãos. Então, com vocês, Lauri! A gente esqueceu do lencinho, né? Eu pensei e depois... Hoje vai ser amanhã. Vai ser aqui. Ai, amiga. Que honra. Meu Deus do céu. Ai, Lau. Eu nem sei o que falar. Sem palavras, realmente. A gente brinca, né, que assim... Aqui, quando a gente faz com um parceiro, né, tanto o Gui, quanto o Aldrin, quanto eu, quanto você, a gente, parece que tudo é mais leve, mas quando você tá sozinha, tanto aí quanto aqui, é diferente. É muito diferente, né? E, tipo, a sua introdução já mexeu comigo, né? Comigo também. Porque, tipo assim, já é um episódio diferente, já é um episódio que tá fora dos nossos padrões. Sim. E saber... Você sempre fala, né? O quanto você me ama. Sim. Mas às vezes parece que tem dias que o quanto a pessoa ama a gente bate mais forte, assim. E hoje tá sendo um dia desses. Mas é verdade, Lau. Eu só posso agradecer. Obrigada. E eu também. Né? Alô, Telemistério. Alô, Telemanto. Então bora, né, Lau? Me ajuda aí, me dá um... seja minha coluna por aí. Bora pros patrocinadores. Sim, por favor. Vocês vão perceber ali na TV que a gente tá com um patrocinador novo. E é uma grande surpresa. Vocês não conhecem, tá? Conhecem sim. Então vamos falar sobre o patrocinador Master, né? Que tem nos ajudado bastante, que é a Top Lonas. A gente vai deixar aqui na descrição todas as informações, aonde que eles estão. E você bora lá conhecer, curta, inclusive, né? Se inscreva nas redes sociais deles, porque eles fazem um trabalho muito bacana. Inclusive, essa porta aqui, que na verdade é uma mesa, né? Foi adesivada com eles. Então, eles fazem um trabalho muito bacana. Então, obrigada, Top Lonas, por toda a ajuda. E o segundo... Delicioso! É a Lu Bobo, Doce Sabor. A gente sempre... Inclusive, ela já veio aqui, né? Vai lá assistir o episódio dela. Sim, sim. Verdade, ela foi a primeira mulher aqui, né? Sim, foi. E ela faz doces deliciosos, bala baiana, bolos, na verdade é tudo sobre encomenda, né? E agora ela tá com muitas novidades, inclusive ela deu um spoiler que vem vindo coisa salgada, amiga. Tá zoando? Não. Ai, meu Deus. Salgada, então assim... Corre, curte esse Instagram e encomendar coisas deliciosas. Sim, vai passar aqui na descrição, então curta, siga ela nas redes sociais e prove, porque vale a pena, galera. Vale a pena mesmo. Sim. E também seja o nosso patrocinador, né? A gente tá começando aqui, nós estamos na nossa segunda temporada e a gente tem falado, né? Sim. Nos últimos episódios, de que se você sentir no seu coração de nos ajudar com algum valor ou com alguma permuta, se você trabalha com alguma coisa e quer assim, promover aqui, né? Eu sei que ainda nós somos pequenos, mas diante de Deus nós somos grandes. Então, uma hora tudo isso aqui vai fazer muito mais sentido, né? Então, venha ser nosso patrocinador, tá bom? Vou deixar aqui o e-mail e vocês entrem em contato conosco, que a gente te responde com muito carinho.
É isso? É isso. Amiga, Pelo amor de Deus. Mais uma coisa. não se esqueçam de se inscrever no canal. A gente tem quase 700 seguidores, né, no nosso Instagram. No Instagram, gente. E é, assim, muito legal sensacional. tudo isso que tá acontecendo. Mas aqui, a gente precisa que vocês também venham. Então, se inscrevam, curtem, comentem aqui embaixo, né, o que vocês estão achando, alguém que vocês queiram que esteja aqui, que é muito legal pra nós, é muito valioso. Agora, Ajuda a gente. Agora vamos começar. Agora eu tô só saindo da boca. Jesus, é muito estranho estar aqui desse lado. É muito. agora eu vou te fazer perguntas cabeludas, amiga. Meu Deus do céu, cheias do mundo. Vou começar com assim. Quem é a sua melhor amiga? A Patrícia Joffre. Patrícia Joffre, minha melhor amiga, minha conselheira, melhor amiga, irmã, parceira, que mais? Grava. Assim. Ainda bem que vai ficar no YouTube, né? É verdade. Que mais? Ela é a Dinda da minha filha. É verdade. Ela é pra mim, gente, intercessora fiel. Verdade. A minha coluna. Sabe aquele versículo do manto, né? Sim, Arão e Ur. A Patrícia, ela é um dos dois ali, segurando a minha mão. Autora, assim. É curioso, né, Lau? Porque, como eu falei na introdução, é algo que eu sempre tive muita dificuldade de acreditar em amizade verdadeira. E vou fazer um parênteses, eu estou rouca, tá bom? Então, não é que eu estou chorando toda hora, pode ser, mas pode ser que só esteja rouca. Mas eu tinha essa dificuldade de acreditar que existe isso que a Bíblia tanto diz. Porque às vezes passa, né? Às vezes a gente ama muito uma pessoa, mas a temporada muda. E o que a gente vê com a gente é que depois de conhecer, na verdade, a pessoa por inteiro, a gente ama e respeita também, né? Então, como a gente tá falando, né? Talvez se você esteja aí, como eu, um dia, pensando, poxa, eu não tenho uma pessoa pra compartilhar, porque eu tenho, não sei se ela vai me ouvir, ou se ela vai me julgar, ou se ela ou ele, né, no caso, ela vai prestar atenção no que eu tô dizendo. A gente tem que ser mais observador, e a gente também tem que ser um bom amigo. Né, a gente também, o que nós queremos pra nós, a gente faz pro outro. Então fica uma dica, né? Com certeza. Todo mundo merece amizades verdadeiras, amizades que nos levem pra perto de Deus. Eu acho que esse é o principal foco, né? Principalmente isso. Então, primeira pergunta. Nós estamos aqui. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Se apresente, Lauriele. Finge que você nunca veio aqui e diga quem é você pra nós. Bom, gente, eu sou a Lauriele Camargo. Fala seu sobrenome, por favor, pra gente aprender. Não vou tentar falar. Tudo isso pra ser Silva, olha só. Eu amo meu nome, gente. Verdade mesmo. E, bom, eu sou a Lauriele, eu tenho 33 anos. Sou casada há 12 anos. Tenho uma filhinha de 2 meses. Agora, né? Quando você vê esse episódio, talvez não seja um pouquinho. É verdade. Mas, enfim. Então, eu sou... Ai, eu nem sei falar de mim. Eu não sei. Você é formada, amiga? Sim, eu sou formada em turismo e hospitalidade. Olha só, gente. É muito chique esse nome, né? Sim. Já viajou bastante, amiga? Mais Brasil, do que eu, sim. por favor. Brasil, sim. Brasil, Deixa eu falar de Brasil, sim. Fora ainda... fora do Paraguai. Tá bom. Bom, mas eu não vim de um lar cristão. Já vou emendar nessa pergunta, sim. porque eu sei que a gente sempre fala isso, né? Mas, assim, eu não vim de um lar cristão, mas eu vim de um lar com princípios cristãos. Né? Os meus pais, eles não frequentavam nenhum tipo de igreja. Nós não tínhamos nenhum tipo de imagem em casa. A minha mãe, ela nunca foi de nos levar, nos orientar para uma religião. Nunca foi. Mas minha mãe sempre acreditou muito em Deus. Muito Deus. Então, eu até lembro que na minha infância, a gente morava num sítio e lá tinha um quadro na sala que era exatamente assim, nem só de conta, era um conto, era de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, aquilo sempre, eu acho que depois que eu aprendi a ler, eu li aquilo lá todos os dias, como se fosse a primeira vez. É muito engraçado isso, né? Então, assim, a gente não veio de um lar cristão, mas a gente veio de um lar com princípios cristãos, né? Os meus pais, eles sempre acreditaram muito fortemente em Deus, assim. E isso é muito legal, né? Sim. Porque
Eles não induziram a gente a nenhum tipo de igreja, mas eles permitiram que nós pudéssemos escolher, né? Embora eu fui batizada na igreja católica, porque a minha avó paterna, ela insistiu muito. Então, por respeito à minha avó paterna, aos meus avós paternos, a minha mãe e meu pai, então, decidiram me batizar na igreja católica. Mas nós nunca seguimos. Então, só batizou por conta de honrá-la, de alguma forma. Não sei se essa é a palavra. Sim. Os antigos tinham muito isso, né? Da criança não ficar pagão, né? Eles falavam esses dizeres pagão. E eu me lembro que a minha mãe, ela tinha livros bíblicos. É muito engraçado. Eu tinha até 2 livros, um amarelo, um de capa amarela e um de capa azul. Que ele era cheio de figuras, assim. E eu nunca fui ensinada como foi a nossa origem. Mas esses livros, eles tinham, né? Então, ali eu consegui ler a criação. Eu aprendi por aquele livro que existe um Deus soberano, que ele criou Adão e Eva, e nós viemos do pó, e eu me lembro de ler essas histórias, ler a Arca de Noé, ler sobre José, tudo dentro desses livros aí que a minha mãe tinha. E ela nunca impôs nada, ela só deixava pra gente ler. E, assim, de certa forma, ela acabou influenciando ao evangelho, né? Embora a gente não tivesse nenhum conhecimento. Mas ela meio que inconsciente, assim, inconscientemente, ela nos levou a isso. Verdade. Muito legal. E, amiga, antes da gente falar como que foi ali, como que você se encontrou com Deus, como que você foi, você se lembra de algum testemunho, alguma experiência que você teve criança, que você fala, hoje você tem, assim, noção de que foi o Espírito Santo, que foi, não, ali, mesmo inconsciente, eu entendo que Deus estava ali comigo, Deus estava me protegendo, porque criança é muito sensível a isso, né? E a gente se lembra. Então, você se lembra de situações? Sim, tem uma bem específica que eu, assim, infelizmente, assim, a minha infância não foi uma infância muito fácil, vamos dizer assim. Por que ela não foi uma infância fácil? Eu tinha 5 centímetros de diferença na perna. Olha só. Então, eu era manca. E eu tinha um calombo grande nas costas aqui. Ainda tem um pouquinho desse resquício, mas é mais... Hoje, ela acabou se transformando um pouco de gordura. Mas eu tinha um calombo nas costas, então era meio corcunda também. Então, você imagina, uma criança de 6 anos na escola. Manca corcunda. Então, assim... se hoje o bullying não é fácil, lá atrás também não era fácil, né? Só que era diferente. Porque não tinha essa palavra, né? Exatamente. Então eu sofri muito com isso. E os meus pais, nossa, a gente morava no sítio, então era muito difícil o acesso ao centro da cidade. Eu morava em Capivari na época. E aí, eu lembro que os meus pais, eles não podiam pagar fisioterapeuta para poder... ajudar a consertar isso, né? Então, o que meus pais fizeram? Meus pais e meu tio, esse meu tio ele é falecido hoje, os 3 foram até a fisioterapeuta, viram como era o estúdio lá, como eram os equipamentos, e o meu tio e meu pai fizeram os equipamentos em casa. Eles fizeram, meu Deus, mostrando, porque realmente foi algo que mexeu muito com a minha história, né? E o cuidado deles, né? De assim, a gente não tem condições, mas a gente vai lutar, né? Exatamente. E o meu tio, ele saía de muito longe todos os dias para fazer caminhada comigo, para que eu pudesse, essa perna pudesse voltar ao lugar. Mas, não só isso, né? Não só essa questão de ter os equipamentos de fisioterapia em casa, não só o meu tio vindo pra gente fazer exercícios, não só isso, mas eu me lembro que a minha mãe, eu me lembro dela orando uma vez. Olha só. Eu me lembro dela ajoelhada no quarto. E eu não sei se ela lembra de eu vendo ela ou não, mas ela orou para que eu fosse curada de alguma forma. Não falo que foi da noite pro dia, porque teve muita fisioterapia, teve muito exercício físico para poder consertar tudo, mas eu fui curada. Olha só, glória a Deus. Então, assim,
Os meus pais, como eu disse, eles não são cristãos, não eram cristãos, mas olhar a minha mãe orando por mim para que eu fosse curada de alguma forma, né, faz com que eu olhe para Deus com olhos diferentes, né. Então, na minha infância, uma das cenas que mais me marcou foi isso. Porque saber que a minha mãe orava por nós. Ainda que talvez ela não demonstrasse isso, assim, para que a gente pudesse ver nitidamente ela fazendo isso, como nós cristãos somos acostumados a fazer com os nossos filhos, mas ela fazia. Então, essa cena dela ajoelhada, pedindo para que eu fosse curada, é uma das cenas mais marcantes da minha infância. Assim. Isso, que lindo, não. É bem... eu não tenho nem palavras, assim. Amiga, uma curiosidade, não sei se a gente já conversou sobre isso. A sua mãe tinha cristãos evangélicos na família dela ou não? Então, a minha mãe, eu acredito muito que ela tenha alguma... Eu me lembro, né, da minha tia, a irmã mais velha da minha mãe, que eles iam pra congregação. Então, ela trouxe algumas coisas... Por conta da oração, disso, né? Ela trouxe algumas coisas disso, da denominação, né? Ela nunca falou abertamente, assim, que ela frequentava. Sim. Mas, por conta da minha avó provavelmente ir, a minha tia também, ela provavelmente aprendeu alguma coisa, né? Sim, então ela vem dessa linha da congregação. Então ela traz, assim, essa fé, que é super importante. Nossa, mudou a minha vida. Exatamente. E então vamos por esse caminho. Quando que a Lau encontrou uma igreja? Quem que te convidou? Como que foi o primeiro culto, se você se lembra? Bom, primeiro, a primeira vez eu não costumava ir em igreja católica, né? Assim, era uma coisa assim que não fazia parte da minha rotina. E eu com 13 anos para 14, mais ou menos, pré-adolescente, na rua. Eu já morava em Salto nessa época. E nós tínhamos vizinhos, né? O meu vizinho da frente, eles eram da congregação. E o vizinho do meu vizinho da frente, eles eram da Assembleia. Então, juntava as crianças, eu e meu irmão, os meus vizinhos ali. E a gente tinha... pra você ver como Deus faz, né? A gente não ia em nenhuma igreja, mas Deus nos colocou com pessoas que eram cristãs, que tinham valores cristãos. E aí, a mãe dos nossos amigos, eles convidaram a gente. Falou assim, vamos um dia todo mundo na igreja? Então era a mãe e a molecada inteira, assim. Acho que tinham, se eu não me engano, nós éramos em 2, 5, 8 crianças. 10 crianças nós éramos. E aí ela falou assim, vamos todo mundo pra igreja. E aí eu falei com a minha mãe. Aí a minha mãe deixou a gente ir, eu e o meu irmão. E aí os meus vizinhos também iam. E aí foi aquela galera pra igreja. A gente foi no culto da Assembleia de Deus. Isso eu tinha 13 pra 14 anos. E aí a gente entrou na igreja, a gente foi pra igreja a pé. Foi a maior aventura, assim, né? Toda aquela criançada junto, os adolescentes, né? Junto com ela. E ela era uma pessoa, assim, sensacional. Incrível mesmo. E aí a gente foi. Chegamos na Assembleia, eu fiquei assim, admirada, porque a igreja era gigante lá em Salto. E aquele coral cantando e fazia Nossa, o louvor da Assembleia, meu Deus. Eu me lembro de arrepiar, assim, né? E eu me lembro que naquele dia, eu não sei o nome, não sei se era o pastor que fez, ou se era um presbítero, enfim, faz muito tempo já. Ele fez o apelo para as pessoas que queriam aceitar Jesus. E eu tava tão admirada com tudo, que eu olhei para essa adulta e a filha dela que tava do lado, eu falei assim, eu quero aceitar Jesus. Só que olha só como as palavras têm poder sobre a nossa vida, gente. Essa menina que tava comigo, que era minha colega na época, ela falou assim pra mim, porque a molecada, então a gente, na época tinha Rebelde, RBD, no auge do auge, assim. E a gente vivia um na casa do outro, o CD do Rebelde, com o DVD do Rebelde, era Rebelde. Sei bem. E aí ela falou assim pra mim, Lau, olha só, se você aceitar Jesus hoje, você nunca mais vai poder dançar.
Alguém deve ter falado isso pra ela. Provavelmente. Olha só. E aí eu olhei pra ela, eu olhei pra mãe dela, eu falei assim, não vou. Então, tipo assim, a minha primeira experiência com a igreja cristã evangélica, ela não foi frustrante. Mas, assim, pra você ver como as pessoas, elas às vezes são leigas, às vezes elas não sabem muito bem como falar. E eu era uma criança também, sim, eu não posso julgá-la. Sim. Mas aí aquilo me travou. Mas eu tava tão fascinada com Jesus que eu queria muito aceitá-lo. Só que por conta disso, eu falei não. Ai, mas tudo bem, eu continuei curtindo o culto. Terminou o culto, a gente viu nossa, o louvor cantando de novo e fomos pra casa. Então, assim, esse foi o meu primeiro contato com a igreja cristã evangélica. Eu não tinha antes. Sim, sim. Só que aí foi passando o tempo, eu entrei na faculdade, já tava com eu entrei na faculdade com 18 anos. E aos 19 anos eu conheci uma moça que era tia da menina que estudava comigo. E ela era numa igreja cristã evangélica. E eu acabei conhecendo ela. E ela me convidou pra ir pra igreja. E aí, nisso, ela falou assim, na época, era época de acampamento. E ela falou assim, uau, tá tendo acampamento na minha igreja. Você quer ir? Eu falei, eu quero ir. Não sei como é, mas eu quero ir. Mas antes disso, ela tinha me convidado pra ir no culto. Então, quando eu fui no culto a primeira vez, tava tocando Toque no Altar. E a música, ela entrou de uma forma tão profunda dentro de mim que eu chorei o culto inteiro. Eu comecei a entender quem era Jesus e o que ele podia fazer. Então, nossa, foi assim, um culto de... Ela olhava pra mim e falava assim, mas o que tá acontecendo? Eu falei assim, eu não sei explicar o que tá acontecendo. Eu só sei que eu tô sentindo alguma coisa. E aí, depois disso, eu fui pro acampamento, no carnaval, acampamento de carnaval, né, normalmente é assim. E aí, lá no acampamento, no segundo dia de acampamento, houve um apelo lá para poder as pessoas aceitarem Jesus no acampamento. E aí a menina que estava do meu lado, que era da minha igreja também na época, ela pegou e falou assim, você aceitar Jesus? Eu quero. Não, agora sim! Eu aceitei Jesus aos 19 anos de idade. Com convicção daí. Nossa, eu devorei a minha Bíblia, assim. Né, o Novo Testamento, principalmente, eu devorei, porque eu não entendia muito o motivo, então eu falava, vou focar nesse aqui, pra eu poder entender bem. Então eu devorei o Novo Testamento, assim, e eu, nossa, e aquilo foi me dando um gás, assim, dentro do meu coração. E eu não queria mais sair daquele lugar, sabe? Teve muita batalha espiritual nessa época também, que eu segui Jesus. E aí a minha família meio que... A minha mãe mesmo foi meio contra eu ir pra igreja. É até contraditório falar isso, né? Porque ela veio de princípios cristãos, mas ela não queria que eu fosse pra igreja. Mas assim, aí depois ela foi vendo a transformação que Jesus foi fazendo na minha vida. E aí ela começou a aceitar tranquilamente. Mas o meu primeiro contato com Jesus foi incrível, eu falo assim. Porque eu senti ele de uma maneira que eu nunca sentiria. Se eu tivesse aceitado ele com 13 para 14 anos, eu não teria sentido a mesma coisa. Com certeza. Então, tá vendo? A gente fala, né? Mas tem tempo certo pra tempo pra tudo. Exatamente. E aí a gente pula um pouquinho essa parte e a gente entra no senhor Aldrin. Eita, como que o Aldrin entrou na sua vida? Vocês conheceram pela... Eu já sei, vou fingir que não sei. Vocês conheceram na igreja? Como que foi essa história, amiga? O Aldrin chegou na minha vida deixa eu ver se eu vou lembrar os anos, porque assim, acho que foi 2008. Vida, se eu tiver errada, me perdoa, tá? 2008, 2009, eu acho. E assim, a gente morava na mesma rua. E como nós morávamos na mesma rua, a gente acabava pegando ônibus no mesmo ponto pra ir pro curso técnico que nós fazíamos. Ele é mais velho que eu, então ele era 6 meses na frente do curso que eu. Mas mesmo assim a gente pegava o mesmo ônibus e a gente ia pro mesmo lugar. E aí, um amigo dele tava no ponto de ônibus, junto com ele, e aí eu entrei no ônibus e eles falaram alguma coisa no meu olho.
Eu não consigo lembrar direito o que foi. Eu não consigo lembrar a frase, né? Mas foi alguma coisa do meu olho e eu fiquei super envergonhada, assim. Mas sentei quieta no banco alto do ônibus e fui pro curso, né? E é engraçado que aí, toda vez que eu vi o Aldrin, podia ver ele 10 vezes no dia, que a gente fazia curso de sábado. Então a gente entrava às 8 e saía às 5. Se eu podia ver ele 10 vezes no dia, toda vez a gente se olhava e falava oi, um pro outro. Muito, tipo assim, bem... Tipo, quer falar alguma coisa, mas como não dá oi? 16 anos, assim, né? Então a gente falava oi, nossa, a gente podia, sei lá, fosse 20 vezes, a gente falava oi. E até eu lembro de uma vez que ele ia, às vezes ele ia de ônibus, às vezes ele ia de bicicleta pro curso. E eu lembro uma vez que ele se acidentou, ele chegou no curso com a camisa toda ensanguentada. E eu tava indo pro banheiro, eu dei de conta com ele, eu fiquei super assustada, assim, com ele todo machucado, porque a gente caiu nas pedras. Nossa, foi... Aquilo cortou meu coração, mas não podia fazer nada. Não sei se ele tinha namorada nem nada, né? Então eu ficava, assim, só de oi mesmo. Mas aquele dia eu perguntei se tava tudo bem. E aí, ele tava tudo machucado, mas eu não podia fazer nada. Aí, então, assim, o Aldrin, ele entrou na minha vida a partir disso. E aí, nós morávamos na mesma rua. Só que nós passamos depois que acabou o curso, eu fui na formatura dele, não se lembra. Olha isso. Pois é. Porque eu era da comissão de formatura. Então, eu fui na formatura dele pra poder ver como que era, pra poder replicar. Porque depois de 6 meses que ele me formaram. Então, eu fui, a gente via ele dançando. A gente tá olhando pra lá porque ele tá sentado ali. Vi ele dançando, foi muito legal, assim. Mas ele não lembrou de mim lá. Olha isso. E é muito engraçado isso, Sim. né? Eu lembro da família dele lá também, tal. O pai, da mãe, da irmã. E aí a gente... Depois disso, acabou o curso, tudo. E nós passamos 2 anos sem se ver. Morando na mesma rua. Gente. E aí, até que, dia 3 de janeiro de 2009... Não, 10 anos. 2011. 3 de janeiro de 2011, a gente se encontrou no ponto de ônibus. Na verdade, eu peguei o ônibus, estava descendo a rua, ele entrou no ônibus. De novo o ônibus. E ele sentou do meu lado. E eu lembro que ele tava com uma camisa... como é que eu falo? Listrada. E um boné vermelho da LA. E aí ele sentou do meu lado e eu falei, nossa, quanto tempo, né? Aí ali a gente começou a conversar de novo. E aí ele me encontrou no Orkut. Olha só. Orkut, gente, tem 3 anos. Sim, na época do Orkut. Eu sou da época do Orkut. Do MSN, saudades do MSN. Gente, alguém volta ao MSN, pelo amor de Deus. Deveria, né, amiga? Era tão legal. Era muito legal. É verdade. Então, ele me encontrou no Orkut. E aí a gente começou a conversar no Orkut. E era 2011, então a gente conversava, aí trocou o MSN, começando a conversar no MSN também. Até que, olha que doidão, loucura, né? Eu fui pro acampamento, né? Lembra que eu falei que eu fui pro acampamento? Eu fui pro acampamento na minha igreja, ele foi pro acampamento no Paraná com as primas dele. Só que a gente ficou trocando mensagem no acampamento inteiro. Nas horas que tava, tá, gente? E aí, até que ele voltou. E lá no acampamento, olha que loucura. Deus falou assim pra mim. Usou um profeta, pastor Júnior, eu nunca vou esquecer. Ele falou assim pra mim, você vai se casar. Porque eu já não acreditava que ele ia casar mais. Você tava com quantos anos, amiga? Eu tava com 18. Não, eu aceitei Jesus com 19. 19. Eu falava que não ia casar mais, porque eu já tinha sido frustrada em relacionamentos anteriores. E aí eu falei, não vou casar mais, nunca mais. Já pra mim não vai existir essa possibilidade. E aí o pastor Júnior, eu tava conversando com o Aldrin, mas assim, sabe quando você tá conversando com alguém, mas você não acha que vai sair alguma coisa? Sim. Assim? Porque eu já tava calejada, né? E aí o pastor Júnior chegou em mim, orando, ele falou assim, olha, você vai casar. Bem assim, você vai casar assim, o seu marido, ele é filho de pastor, e ele é baterista. Bem específico, assim.
Ele falou, seu marido é filho de pastor e ele é baterista. Desse jeito. Só que eu conversava com o Aldrin, mas a gente nunca tinha falado de ministério. Então, nunca imaginei que fosse o Aldrin. Aí até que acabou o acampamento, eu guardei aquela palavra no meu coração. Nós chegamos em casa e tal. À noite a gente foi conversar no MSN. E aí eu comecei a perguntar pra ele algumas coisas, né? Inclusive sobre igreja. Que igreja que ele ia, o que ele fazia, né? Aí eu perguntei pra ele se ele ia pra igreja. Ele falou, sim, eu vou na igreja aí do bairro. Na Batista Getsemane. Aí eu falei, que legal, tal, né? Aí ele pegou e falou assim, meu pai é pastor lá. Primeiro chefe. Aí o meu coração deu uma acelerada, né? Aí eu perguntei pra ele, nossa, e você serve na sua igreja, né? O que você faz lá, né? Já que seu pai é pastor, eu sou baterista. Quando a luz dos olhos, meu. Meu Deus, assim, Deus foi tão específico. Gente, Deus é muito específico. Sim. Deus é muito específico. Com certeza. Aí, quando ele falou pra mim que ele era baterista, eu senti a presença do Espírito Santo muito palpável. Foi a primeira vez que eu senti o Espírito Santo palpável na minha vida. Tanto que eu ajoelhei no chão onde ficava o computador e eu comecei a chorar muito. Porque, tipo assim, como assim? Né? Eu nunca tinha tido experiências com Deus. E uma baita confirmação, assim. Assim. Deus foi muito específico comigo, né? Porque eu gostava do áudio, mas eu não sabia que isso podia render alguma coisa, né? E quando Deus fala assim, o seu marido é filho de pastor e ele é baterista, e eu volto pra minha casa e o carinha que eu tô conversando me fala que ele é filho de pastor e baterista, né? Tipo assim, o pastor Júnior não conhecia o áudio. Nunca tinha visto, não tinha como. Então, foi uma experiência muito forte a gente com a Espírito Santo. Sim. E aí, depois, naquela conversa ainda, o Aldrin falou assim, eu quero te falar uma coisa. A gente tá conversando, mas eu não quero só ficar com você, eu quero casar com você. Olha eu quero namorar, eu quero casar com Chamou você. No peito, chamou no peito. E aí, tipo assim, foi mais uma confirmação, né? De que, tipo assim, realmente Deus tinha um plano de casamento pra mim, de família pra mim, embora eu não estivesse mais acreditando naquilo. Até porque eu vinha na minha casa também, né? Meus pais, eles brigavam muito, meu Deus. Então, tipo, eu tinha muito medo de replicar isso, sabe? E aí, a gente começou a conversar sério. Aí depois, uns 15 dias depois, ele veio me buscar em casa, a gente ia pra igreja e tudo. E no dia 13 de março de 2011, a gente começou a namorar. Olha só. E aí depois vocês se casaram depois de pouco tempo, não foi? A gente namorou 1 ano. E a gente se casou 6 meses. Não, peraí. 1 ano e meio a gente ficou namorando. E 6 meses a gente noivou e casou. Olha só. Mas aí por quê, né? Também foi rápido assim, porque a gente tinha um plano. Só que o pai dele recebeu um convite de pastorear uma igreja no Paraná. E uma batista lá. E aí a gente não podia, não teria como, né? O Aldrin ia ficar, ou alguma coisa assim, porque a gente falou que uma das coisas que nós não queríamos no nosso relacionamento era um namoro à distância. Então, o Aldrin conversou comigo tudo, e perguntou se a gente podia adiantar o casamento. E eu concordei, porque a gente não tinha mais tanto de confirmação, né? Que a gente teve, Deus operou tanto em tudo. Então não tinha nem como falar assim, não quero, né? E aí o Aldrin pegou, a gente já tinha, quando a gente noivou, a gente correu, assim, é engraçado de falar, porque a gente correu atrás de tudo. Então, assim, com 3 meses de noivado, a gente tinha escolhido tudo já. Só que a gente não tinha fechado nada, né? Porque até então a gente ia casar em dezembro de 2013. E aí, quando o pai dele falou isso pra gente, ele ia mesmo pro Paraná, aí a gente falou, bom, a gente já tá com tudo definido, né? A gente já tá com tudo adiantado, era só mais pagar mesmo, então agora a gente vai ter que adiantar, pagar antes as coisas. E a gente foi atrás de fechar tudo e casamos com 6 meses. Ele foi para Paraná primeiro, voltou pra casar, e aí depois nós fomos. Então, nós dois fomos pra lá. Então, o Aldrin entrou na minha vida de uma maneira, assim, muito inesperada, no ponto de ônibus.
E tá até hoje, vai permanecer até a eternidade, não. Em nome de Jesus. Fiquem de olho nos pontos de ônibus. Exatamente. Só isso que eu digo. Fiquem atentos à voz espírita. Exatamente, por favor, né? Antes do ponto de ônibus. E aí, amiga, então vamos entrar aqui pro outro tópico que eu acho que junta. Vocês foram pro Paraná, cidade nova, longe da família. Sim. Como que foi? Eu acredito que o seu testemunho também engloba essa fase da depressão. Sim. Então eu gostaria que você falasse a respeito desse seu testemunho, que teve muito a ver com essa sua adaptação ali, né? Sim. A gente viveu muitos milagres lá, né? O primeiro deles foi a nossa casa, porque eu cheguei, eu tinha uma carreira aqui em São Paulo, né? Eu trabalhava 6 anos na agência de viagem. Eu tava ganhando super bem na época, assim, pra época, eu tava ganhando muito além do que, né? Se fosse hoje, eu já estaria num salário, assim, de acho que de 10 milhões. Olha só. Então, eu tava ganhando super bem, comecei a ganhar, fui efetivada lá, eu tava 3 anos trabalhando efetivada já lá. Então, eu já tinha uma carreira, né? Começando a carreira. E eu era super nova, né? Tinha feito faculdade já, tava formada, enfim, tudo. E aí, eu larguei tudo, né? Eu larguei a minha família, larguei a minha profissão, que eu amava fazer na época. E fui. Botei a mochila nas costas. Aí, chegando lá, o primeiro milagre que nós vivemos, eu tava desempregada no seguro desespero. O Alden também. E aí, o Alden arrumou um emprego na cooperativa lá. E só que era um emprego muito difícil. E assim, eles, né, a gente tinha 21 anos quando a gente casou. E ele super novo, o pessoal lá acabava que judiava muito dele. E ele trabalhava por comissão, e os caras lá faziam o quê? Faziam ele vender e jogavam a comissão que era dele na matrícula deles. Olha só. Roubavam ele assim na cara deles, né? Era muito complicado. Mas nesse tempo, esses 45 dias que ele ficou nessa empresa foi o suficiente para que a gente pudesse adquirir a nossa casa. E olha só, eu não tinha emprego, olha, com 45 dias de trabalho. A gente falou assim, os tios dele iam dar um presente de casamento pra nós. Aí eles falaram, vocês querem imóveis ou vocês querem um valor de dinheiro? Aí, óbvio, a gente já tinha ganhado tudo. Sim. Aí, não, um valor de dinheiro, né? Aí nós olhamos, falando, não, valor de dinheiro, e aí a gente foi atrás do financiamento. E a gente foi andando, rodando pra ver casa e tudo mais, e achei uma casa. Foi apresentada uma casa pra nós, né? E aí eu ia lá naquela casa, até dar certo tudo. Eu olhei pra aquela casa e pensei, aqui é a nossa casa, essa é a nossa casa. E aí a gente foi no banco, fez todo o trâmite no banco. Eu fui desempregado, o Aldi nessa empresa que a gente estava incerto, ele estava doido pra sair, porque era uma loucura. Até que, assim, a gente não sabia. E eu não sei, mas não sei hoje como é que é isso, mas o financiamento demora muito pra dar retorno. Tipo assim, tem gente que espera 3 meses pra ter retorno de financiamento. O que foi que aconteceu com a gente? A gente demorou muito retorno. E aí, o que eu fazia? Eu tinha minha bicicleta, o Aldo trabalhando, eu saía eu morava com a minha sogra, eu sou nessa época, eu saía de lá, eu ia nessa casa, eu olhava nas pedrinhas, eu orava pra Deus nos dar essa casa. Eu fiz isso por algumas vezes, assim. Uma casa aleatória, assim. Não, uma casa que já tinha, era a casa que a gente ia comprar. Ah, vocês foram financiar essa casa em específico. Essa casa, especificamente essa casa. E a gente não sabia se ia dar certo ou não, por conta da nossa situação no momento. E aí, eu ia naquela casa, às vezes o Aldrin ia comigo, e a gente orava, declarando que aquela casa era a nossa casa, sabe? E aí, a gente ficou um pouco frustrado, porque o financiamento da prima dele saiu primeiro pro nosso. Olha só. E aí, tipo assim, foi dando mais dor no coração, porque eu não sabia se Deus ia deixar a gente ter a casa ou não. Mas mesmo assim, a gente orava querendo aquela casa. Até que o Aldo falou assim pra mim, a resposta vai vir no seu aniversário. Fica tranquilo, a resposta vai vir no seu aniversário. No dia 11 de agosto de 2013, o banco ligou. Eu faço aniversário no dia 12 de agosto. No dia 11 de agosto, o
banco ligou e falou assim, o financiamento de vocês foi aprovado. Glória a Deus. Podem mudar. O usuário bem assim, podem mudar pra casa de vocês. Nossa, foi uma festa. Alegria, né? Foi uma festa, assim, porque a nossa casa tava... Deus tinha nos dado a nossa casa. E eu só queria mudar logo pra minha casa, né? Que a gente morava com a minha sogra. Então, tipo assim, pra ter o nosso espaço, as nossas coisas e tudo mais. E eu lembro que no final de semana a gente mudou. No final de semana eu arrumei a minha casa inteira. Tipo assim, no final de semana a gente tava com a nossa casa. Era a nossa casa, assim. E aí foi dada a entrada, deu tudo certo. A gente assinou os papéis, a gente pôde mudar. E sim, foi um milagre extraordinário do Senhor, né? Eu me alegro de contar isso. Sim. Porque, assim, foi algo que, nossa, Deus preparou. E é até bom você contar pra edificar a nossa fé, né? Sim, Deus preparou muito. E detalhe. Quando eu e o Aldo estavam namorando, a gente falou assim, a gente vai construir a nossa casa e tudo mais, né? E o Aldo pegou um papel e desenhou o jeito que ele queria a casa. Ele desenhou, assim, rusticamente, como que ele queria a casa. E aí, quando eu tava arrumando as coisas em casa, quando a gente mudou, eu achei esse papel. Gente, a casa que o Alden desenhou era a mesma casa que nós estávamos morando. Exatamente o desenho que o Alden fez. Era a planta da casa. Era a planta da casa. A única coisa que mudava, porque a gente entende que foi por conta de ventilação e essas coisas, era o banheiro. Que o Alden tinha colocado ele de um jeito e o banheiro estava do outro. Era a única coisa, mas é no mesmo lugar. Era o mesmo lugar do banheiro, só que só... Muda tipo a porta, muda assim, a porta, entrada. exatamente isso. Nossa, Então, meu Deus. Pra você ver, Deus é um Deus de detalhes. Sim. Né? Você ora, eu quero isso, Senhor. Se for da vontade dele, ele vai te dar. Então, sim, né? Esse foi o primeiro milagre que nós recebemos. Depois disso, o Alden arrumou um emprego super bom. Eu tava no segundo dia de emprego ainda, e logo abri uma CDC lá. E aí eu comecei a trabalhar lá. Então, tipo assim, eu já tava no turismo há 6 anos, continuei lá, então foi muito legal, assim. O que Deus fez, assim, todas as coisas foram se encaixando. E aí, a gente começa um outro processo depois disso, né? A gente já tava um tempo morando lá, eu perdi o meu tio. Que é esse tio que você falou aqui no início das caminhadas. Exatamente. Eu passei anos ouvindo o assobio dele chegando em casa. Que louco isso, né? E eu sentia muita falta dele, porque tinha dias que eu ia trabalhar a pé, e voltava a pé, e eu me lembrava das caminhadas que nós fazíamos. E eu chorava muito, porque eu queria que ele caminhasse comigo. Só que não era possível. E ele tinha a distância da minha família, então também doía muito, embora eu e a minha mãe, a gente, quando eu me convertia, o relacionamento entre eu e a minha mãe ficou diferente, ficou melhor. Né? Então, eu sentia muita falta do que nós tínhamos começado a construir. E sentia falta do meu pai, que antes de eu ir embora, meus pais se separaram, então foi trágico, assim, pra mim. E eu não via ninguém, daí eu não podia vir com frequência, assim, não era todo, né? Sim. Não tinha como. E você estava longe também, você mudou de estado. Né? Exatamente. E aí a gente começou um processo que no meu trabalho, eu passei de uma assistente vendedora a supervisora lá. Então agregou que eu entrava super cedo, saía super tarde. E, tipo assim, eu não tava mais conseguindo conciliar tudo. A minha cabeça virou um trevo, assim. Até que um dia eu tava em casa e eu e o Aldo, a gente tinha tido uma discussão, assim, e eu comecei a me questionar. Gente, a batalha espiritual, ela é muito complicada. E assim, ou você tá com Deus e fecha as brechas, ou você tá completamente vulnerável à voz do diabo. É impressionante. E o que aconteceu comigo nessa mesma época foi que eu tinha vozes que falavam na minha cabeça. Eu ouvia audivelmente, como se estivesse conversando com você aqui agora. Falava pra mim, em alto e bom som, que eu não era uma boa esposa, que eu não era uma boa filha, que eu não era uma boa serva, que eu era péssima, que falava que tudo que eu fazia era ruim. E eu acabei começando a acreditar nessas coisas, assim. Acreditar que eu não era boa, acreditar que...
Até que aconteceu um episódio na minha casa. Que eu não posso dar detalhes, mas eu ouvi, né, a voz falando coisas ruins pra mim. E aí eu cheguei na pia da minha casa. E aí, Ai, Jesus. Aí, tipo assim, foi realmente o diabo no ombro e Deus no outro. Até que aconteceu um estouro dentro da minha casa. Foi como se fosse uma explosão. E eu caí no chão. E aí ali Deus pegou e falou assim: eu quero você. Eu amo a sua vida. É como se Deus estivesse realmente na minha casa. Eu via algo branco assim na minha casa. Dentro da minha casa. Então, ali Deus, eu tive a certeza absoluta de Deus que ele livrou da morte. Sabe? Teve tantas outras coisas que aconteceram antes que pra ceifar a vida, né? A minha vida. Mas ali, naquele dia, eu tive entendimento absoluto de que Deus me amava. Só que não acabou aí, né? Eu tive dificuldade para contar isso pro Aldrin, que já tinha acontecido. Foi muito difícil essa parte. Por mais relacionamento e intimidade, foi algo que aconteceu de uma proporção tão grande pra mim que eu só queria ir embora, né? Aí, nisso tudo, a gente, graças a Deus, tinha pastores na época que nos amavam tanto. Era o pastor Marcão, o pastor Marcão e a Josi. Eles são peça fundamental nas nossas vidas, assim. E tanto que o Alvin contou pro pastor que foi isso que estava acontecendo, porque a gente não tinha o hábito de conversar, né, com alguém, assim. Filho de pastor, tem que ser o top, né? A comparação, a régua, família, né? Muito ele casou super bem, a esposa dele tem que ser top, tá espiritual, ela tem que ser... O filho tem que ser top, a esposa dele tem que ser top. Sim. Então, tipo assim, não pode mostrar vulnerabilidade. Gente, filho de pastor é gente. Esposa de filho de pastor é gente. Atacado até mais, talvez. Né? Então, assim, foi muito difícil tudo isso, né? E graças a Deus, o pastor Marcos, ele e a Josi já estavam na nossa vida. E eles fizeram daí um processo comigo, com alguém, né, de cura. E comigo de libertação também. E aí, ali, eu tinha contado pra eles já desse episódio na minha casa, onde eu vi essa pessoa de branco. Obviamente era Jesus. E eles começaram a trabalhar, porque por mais que eu tinha ouvido da parte do Senhor que me amava, eu tinha muitas dúvidas ainda. E às vezes não sempre, as vozes voltavam, né? Tipo, querendo mesmo algo de mim. Sim. Algo que era impossível de dar, segundo o Senhor. Mas a minha humanidade falava que era super possível. Até que eles fizeram... A gente estava lá um dia na casa deles, com esse processo de libertação que eles fizeram comigo. E eles identificaram um problema que veio da gestação da minha mãe. E eu tive um encontro ali, naquele dia. Um encontro real, frente a frente com o Senhor. Foi isso que mudou totalmente a minha vida cristã. Totalmente. Eu me vi, olha que louco isso, né? Deus leva a gente em lugares que a gente não imagina. Eu me vi dentro do útero da minha mãe. E Deus olhando pra mim. Eu conseguia ver os olhos de Deus. Eu conseguia ver os olhos de Deus. E ele falava pra mim: eu te amo. Eu quero você. Eu amo a sua vida. Ali eu entendi quem a Laurielle era pra Deus. Que a Laurielle estava, qual era o propósito de vida da Laurielle. E por que eu já havia sofrido tanto. Porque, tipo assim, eu sempre fui fora da curva, né? Enquanto todo mundo tava bebendo, fumando, a Laurielle tava lendo. A Laurielle estava escrevendo. Na adolescência, a mesma coisa. A única coisa que eu fazia era dançar, e eu amava dançar. Sim. Rebelde, então, esqueça tudo. Quem não, né, amiga? Então, a gente tinha um grupo de dança, então era a única coisa que eu fazia que, tipo assim,
me dava algo, um escape da minha casa, vamos dizer assim. Porque a minha casa da minha mãe gritava muito, ela gritava muito o tempo todo, isso era muito ruim. Então, quando estava todo mundo buscando prazeres, eu estava fazendo outras coisas, sabe? Então eu sempre fui, tá todo mundo indo na direita. Não, eu vou pra esquerda e essa direita não cabe, não é pra mim. Eu entendia isso já, e eu acho que Deus já queria algo comigo, né? Desde a infância, porque eu sempre fui, não, eu vou pra direita em vez de pra esquerda. Eu sempre fiz, sempre fiz. Tanto que, tipo, a Lauriele no passado ia pro pagode, sim, a Lauriele ia pra balada, mas o Lauriele não fazia que as meninas faziam. Pra mim era apavorante ver aquilo. Eu tinha nojo e repulsa do que acontecia. Mas eu gostava de ouvir as músicas, eu gostava de estar ali pra curtir o momento, não pra fazer as coisas erradas que aconteciam ali dentro. E eu levei, assim, eu falava pras meninas, olha, falava pra elas, para com isso. Cara, nem se conhece você, o que você tá fazendo? Tipo, você ali se pulando, sabia? Então eu sempre fui fora da curva, realmente. Então, por mais pagodeira que eu era na época, antes de Cristo, eu era diferente, eu sempre fui diferente. Na faculdade também, um pouco matava a aula doidada, era sexta-feira, 10 horas da noite, eu tava dentro da sala de aula. Quando já tinha dois, eu e mais um na sala, todo mundo já tinha ido pros bar, eu tava lá, sabe? Estudando, que é o que eu precisava fazer, sabe? Então, aí quando Deus me fala depois, né, de tudo isso ter acontecido, de ter ido para Paraná, de ter quase perdido a minha vida, ele me leva lá atrás, quando eu ainda era nada, e olha que ele fala, eu te amo, porque eu quero a sua vida. Então, foi a chave que virou, assim, literalmente, entre no relacionamento inteiro e Deus. Aí tudo mudou na minha casa, mudou na minha família. Nesse dia, eu não acredito que eu procurava depressão dos outros. Porque, por mais que, claro, não adianta falar assim, sempre há recaídas, mas elas não têm com tanta intensidade. Porque, a partir do momento que você conhece o seu propósito e você se lembra, Deus traz a memória que te dá esperança. Eu gosto muito desse versículo, porque realmente, às vezes, depois de tudo isso aconteceu, às vezes que eu tive recaídas, eu me lembrava, né? Deus traz a memória que me dá esperança. Deus falou pra mim, eu quero a sua vida, eu te amo. Então, foi a chave de virada para que eu pudesse olhar para Deus com outros olhos e entender que Ele era pai. Sim. Eu já não andava mais sozinha, literalmente. Eu andava com alguém que me amava de verdade. Meu Deus do céu. Enfim. E aí vocês vieram pra Americana. Deixaram tudo, queimaram as carroças. Literalmente. E viemos. Aí antes de vir pra cá, nós perdemos meu sogro. Com a perda muito difícil. É curioso que de tanto a gente conhecer a história dele, a gente gosta dele. Ele foi uma peça importante pra nossa vida. Infelizmente, nesse meu processo, ele não estava ainda. Então, glória a Deus, isso é corajoso. Por isso. Mas, Deus sabe os motivos, né? A gente não entende. Então, antes de ir embora, nós perdemos ele. E aí, nós estamos conversando sobre como embora, né? Diante da sua situação. Agora que a gente está fazendo um novo tempo, vamos tentar viver esse novo tempo em São Paulo. Então, nós realmente construímos as carroças, nós vendemos tudo que nós tínhamos lá. Hoje a gente só tem a nossa casa ainda está lá, porque ela é promessa do Senhor. Então a gente tem definido que o estádio dela não é uma opção. E aí a gente vem pra cá. A gente morou 7 meses também.
A sua mãe, ela estava aqui americana. Sim, ela estava aqui americana. Depois que o meu pai eles se separaram, eu não sei ao certo quantos meses ainda ela ficou morando em Salto, ela e meu irmão, depois que fui embora. E aí ela tomou a decisão de vir pra mim, com o meu irmão. Meu irmão ficou, acho que 1 ano com ela só aqui e eu mudou pra Salto também. Porque o lugar dele é lá. Tudo bem? E aí a minha mãe mora aqui, é americana, e a minha irmã também. Então, a minha irmã, graças a Deus, estava aqui com a minha mãe. Aí, na época, tinha minha avó, minha tia, né? Então, a família dela era daqui. Então, ela não estava desamparada de família. Então, ela veio pra cá. E aí, eu não ia voltar pra Salto, né? Eu ia voltar perto da minha mãe, então, muito americana. E aí, foi, tipo assim, foi tudo novo. Literalmente, assim, nós 7 meses com a minha mãe até a gente comprar um apartamento pra gente mudar. Mas deu tudo certo, assim. Amiga, acho que é aí que a gente se conhece, talvez. Depois A gente se conheceu em 2019. Quando que vocês vieram? Foi, então foi 1 ano depois, né? Na verdade, a gente se mudou pra Americana em agosto de 2018. E aí, a gente entrou na Nazareno em janeiro de 2019. O Alden tava até curioso, pra você ver como Deus faz as coisas de um jeito. Gente, Deus, ele tem planos extraordinários pra gente. A gente é muito cético. A gente não quer acreditar nas coisas que Deus faz. Assim, a gente acha que é impossível. Sim. Só que não, é completamente possível. E aí a gente tava procurando uma igreja aqui, né? A gente chegou em 2018, a gente visitou N igrejas. E o Alden estava fazendo um serviço de Uber. E aí, ele passou na rua da Nazareno. O Espírito Santo falou pra ele: vem visitar essa igreja. Ele fala que foi em alto e bom som, assim, o Espírito Santo falou com ele. E aí a gente foi. A gente foi visitar a igreja. A primeira vez que nós fomos na Nazareno foi em setembro de 2018. Mas foi só visitar mesmo. Mas aí a gente gostou tanto dessa visita, foi virando frequente, assim. Até que, em 2019, janeiro de 2019, o Alden foi convidado pra banda de vocês, né? E aí, foi aí que a gente se conheceu. Foi aí que a gente se conheceu. E a gente começou a caminhar junto. E aí você sabe de tudo, né? A gente caminhou um tempo juntos e aí, de repente, virou uma mulher. De repente bem, né? Bem, uma né? história, né? Bem certinho. E aí, Laurier, em qual momento vocês sentiram, assim, essa vontade e aquele toque do Senhor a respeito de filhos? O Alden já queria filhos muito antes de mim. Eu tinha na minha cabeça assim, eu quero ter filhos a partir dos 5 anos de casado. A minha cabeça era essa, mas o Alden não queria antes. Porque a minha ideia era, nossa, eu quero todos 5 anos pra eu sair, viajar, fazer um monte de coisa. Fazer uns rolês muito doidos, eu e meu marido, fazer um mochilão e tal. Mentira, não fiz nada. Viajei pra alguns lugares, sim, mas não viajei pra todos os lugares que eu gostaria de viajar. E aí, quando deu 5 anos, aconteceu todo esse processo de depressão. E aí, quando eu mudei pra cá, em 2018, eu falei, bom, eu tô super confortável com o pai da minha mãe, com meu marido, tenho uma igreja, quero filho. Tá na hora, né? Tá na hora da gente pensar em ter um bebê. E aí começou outro conceito de vida. Sim. Porque até então eu achava que era só parar de tomar remédio, né? Eu tomava anticoncepcional na época. E só parar de tomar remédio, a gente vai ter um bebê logo, rápido. Daí uns 6 meses só. Mágico. Nada disso. Comigo não foi assim. Aí a gente começa um outro processo. Quando que vocês perceberam que estava demorando um pouco mais do que, assim... Porque quando a gente entra no Google, fala assim, depois que para de tomar o anticoncepcional, tem até 1 ano. Foi mais ou menos isso que vocês sentiram? Sim, eu até tinha isso na minha cabeça, assim, sabe? Mas eu lia tanto o Google, tipo assim, gente, eu sou a louca da leitura, então eu leio muito mesmo. Tipo, eu tô com dúvida de qualquer coisa do Google. Então eu dei muitos cursos nessa época. Então eu vi, depois de 1 ano, tem mulher que engravida 6 meses, tem mulher que engravida no mesmo mês. Mano, minha cabeça pirava, eu falava, nossa, então tá, né? Então vamos esperar. Então, quando a gente decidiu, foi
em 2019, 2018, em março de 2019, a gente foi pro nosso apartamento. Foi daí que a gente começou a gente saiu da casa da minha mãe pro nosso apartamento. E eu falei assim, não, agora vamos parar de comer remédio, já tem nossa casa, os dois estão empregados, tá tudo dando certo, tá tudo indo bem. E daí eu parei com o remédio. Só que aí eu percebi o quê? Que a minha menstruação, ela não era regular, não era todo mês. Ela demorava muito pra vir. Era 40 dias, era 60 dias. E foi uma loucura isso. Só que eu achava que era normal por causa do anticoncepcional, essas coisas, né? Até que daí a minha menstruação ficou como 3 meses. Depois que parei de tomar anticoncepcional. Aí em setembro de 2019, eu tinha certeza que eu tava certeza absoluta. E eu tinha uma proposta de emprego diferente. Eu trabalhava numa agência de viagens e eu tinha uma oportunidade de ir pra outra. E até eu falei com o Aldrin assim, se eu estiver grávida mesmo, eu não posso fazer trocar de emprego. Mas se eu não estiver, aí eu vou pra isso, mais perto de casa. E também é melhor pra mim. Aí, a gente, nesse período, quando a menstruação atrasava, a gente gastou rios de dinheiro com teste de gravidez. Rios. Todo mês a gente ia lá comprar. E não era comprar um, não. Era comprava 2, comprava vários. Então a gente gastou muito dinheiro com teste de gravidez e nunca dava positivo. Nunca chegava positivo. E aí eu troquei de emprego. Setembro de 2019. Quando foi de janeiro de 2020, porque ainda assim eu tava percebendo que a minha menstruação estava muito louca. Tudo errado, assim, né? Aí em janeiro de 2020 eu falei com o Aldo, ó, vou no médico, tem convênio, então eu tô com convênio, eu vou procurar um médico pra ir. Pra saber o que tá acontecendo, eu não sei o que é. Então, em janeiro de 2020, cheguei, fui no médico, tudo. Ela pediu exames de rotina, normais, assim. Fui fazer aqueles exames tudo certinho. Nenhuma risca fora do lugar. Diabetes, colesterol, triglicerídeos, todo aquele monte de coisa. Vitamina C, D, B, não sei das quantas. Tudo em ordem. Tudo perfeito. Eu olhei e falei, não era possível. Ia voltar lá, só que antes de eu conseguir voltar na médica, pandemia. Sim. Tudo fechado. Não consegui voltar nela. Aí a gente passou mais um ano, 2020 inteiro, sem saber o que estava acontecendo de verdade. Porque ainda assim, aí a minha menstruação veio em janeiro de 2020, em julho de 2020, dezembro de 2020 parou. Isso passou. Muito, muito. Até que 2021 chegou. E aí eu fui no médico. E aí eu falei com a minha médica, olha, não tô menstruando, tá acontecendo alguma coisa. Daí ela falou assim, deixa eu passar um exame diferente. Vou aqui passar um exame de prolactina, pra saber como é que tá a sua prolactina. A prolactina é o hormônio do leite. Fui então fazer esse exame. E o normal pra uma mulher comum é 20 e poucos, 23, 26. O meu tava em 162. Então, o que era pra ser assim, tranquilinho, tava muito fora da curva. Muito. Aí, voltei lá com ela pra aquele exame. Ela falou assim, olha, de acordo com o que eu tô vendo aqui, pode ser que você tenha um tumor na hipófise. Eu vi aquelas palavras, tumor, na minha vez, tumor. Depois só ficou ecoando, tumor. Aí eu falei, pode ser que você tenha. Mas médico, né, eles não acalantam nada. Eles falam assim, ó, só joga pode ser que você tenha, e é isso. Aí ela falou assim, então eu vou te passar uma ressonância na cabeça, um contraste pra gente ver se tem mesmo ou não. Tá bom? Vamos fazer o exame. Fui fazer exame de ressonância, peguei resultado, sim, positivo para tumor na hipófise. A hipófise, pra quem não sabe, é uma glândula que fica atrás do olho esquerdo. E ela é do tamanho de um feijão. É muito pequenininha. Só que, tipo assim, aquela história, tamanho não é documento, essa é a palavra pra ela, assim, porque ela é super petitica e ela comanda N hormônios no corpo. Então, todo ser humano saudável precisa ter uma hipófise certinha, uma hipófise em ordem, né? Para que os hormônios funcionem perfeitamente.
E a minha tava lá com um tumor. Imagina um feijão com 11 milímetros de... 11 milímetros? 11 milímetros de tumor. É surreal. Surreal. Impossível. Tipo assim, ela olhou aquilo e falou assim, minha filha, você tem realmente um tumor na hipófise. E aí, você vai precisar fazer cirurgia para retirada, ou a gente vai tentar fazer alguma coisa com remédios. Aí eu fiquei desesperada. Por quê? Meu sogro morreu com câncer na cabeça. Tinha um tumor na cabeça também de uma laranja. Pra mim, eu pensava no áudio assim, eu falava assim, meu Deus, meu marido perdeu o pai, tumor na cabeça, a esposa do pai. E eu chorava desesperada. Só pensando no áudio, não pensava em mais nada. Não pensava na minha mãe, não pensava em nada, não pensava no áudio. Meu Deus, o que vai ser desse menino? Se eu for embora com o mesmo problema. Eu não pensava nisso. Fazem dias. Pensando no áudio. Oh, Deus, o que não deu desamparo, meu marido. Por favor. Não desampare meu marido, não desampare meu marido, não desampare meu marido. Me cura, faz alguma coisa. Assim, dias, assim. E aí, foi indo. Eu achei uma medicina alternativa. E não foi de todo ruim. Não foi de todo ruim. Foi muito válido. Foi muito válido. A gente conseguiu organizar assim, algumas das minhas vitaminas estavam erradas, algumas coisas assim. Então, tipo assim, eu cheguei com um diagnóstico que o meu tumor, ele era calcificado. Então, tipo assim, não tinha. Se ele saísse dali, seria algo que ia demorar muito tempo. Demoraria muito, muito, muito. E aí eu tava assim, né? Bom, então vou começar a fazer esse tratamento. Caríssimo. Caríssimo, porque os remédios vêm de São Paulo. E eu fiz rifa pra pagar remédio. E teve uma. Não, sendo muito vulnerável pra esse podcast. Teve um mês que a gente não sabia se a gente pagava remédio, se a gente pagava aluguel. Foi tenso. Foi muito tenso, assim. E aí, a gente começou a tomar esses remédios, todas as vitaminas que eu precisava tomar. E aí, eu voltava a fazer os exames e eu não tava vendo, assim, tanto resultado. E eu falei assim, não tá dando resultado? Não tem o que mais que eu fazer aqui. Não tem mais. Eu vou correr pra onde agora? Não tem mais o que eu fazer. Não tá dando certo. E eu falava, Deus, o que é que tá acontecendo? Por que eu não consigo, né? E eu me questionava muito. Porque, gente, ser infértil por conta de um... Eu tinha... o meu sistema reprodutor, ele na época, as médicas falavam, nossa, seu sistema reprodutor é lindo, ele é perfeito. Seu útero é perfeito. E por conta da minha hipófise, eu não podia engravidar. E aí a gente fez esse tratamento, foi caro demais. Já tô muito dinheiro. E aí, por Jesus coincidência, o Alvin falou assim, tem um médico que ele cuida dessas coisas. Por que você não vai ver? E eu fiquei com aquilo na cabeça. E na mesma época era aniversário da Mariana. E a gente foi no aniversário lá no Orangutan. E aí a Paulinha, ela chegou e falou assim, eu tô grávida e tal. E foi o doutor que descobriu que eu tava com um tumor na hipófise e tudo mais. Aí nessa nossa, ela tem esse problema que ela tá grávida. Eu olhei, o Alden olhou pra mim e falou assim, vai ver esse médico. E eu vou ver esse médico. Aí então, eu marquei uma consulta com ele. Doutor Fernando Grande. Qual o nome dele? Não tem problema. Não. Tá até um ralo. Com certeza. E aí eu tinha lá, então, né, os meus exames que eu tinha feito. E tava tudo em ordem, vamos dizer assim. E tinha lá a ressonância. Eu peguei pra ele e falei assim,
Ele falou, você já foi no neurologista? Eu falei, não. Nunca tinha ido a um neurologista. Ele pegou e falou, ele acabou comigo. De verdade mesmo, assim. Ele é cristão. E ele pegou e falou assim pra mim, com essas palavras, eu nunca mais vou esquecer as palavras dele. Ele pegou e falou assim, nós somos crentes. Mas você sabia que o Lucas era médico, né? Deus também deixou os médicos pra cuidar das pessoas. Deus faz milagres assim. Só que às vezes a gente precisa de médicos pra ajudar. Né? Nossa, ele acabou comigo. Meu Deus, real. Só ouvi verdades. Só ouvi verdades. E assim, eu fiquei tão mal, porque, tipo assim, eu acabei me sentindo muito culpada por não ter ido atrás de pessoas que realmente eram profissionais que poderiam me ajudar a realmente resolver o problema. E aí, o que aconteceu? Eu peguei, fui, e voltei pra casa. Naquele dia, eu tava super abalada emocionalmente. Tão abalada que eu tive febre de 38 graus. Meu emocional tava acabado. E eu tava em casa, e eu tava orando, chorando muito. Aí Deus falou comigo ali. Ele falou assim, esse mal não é pra morte. Eu me levantei do pó. Eu falei, amém, esse mal não é pra morte. Eu creio no Senhor. Marquei o neurologista que o doutor tinha aí. E orando muito, pedindo a Deus para que aquele tumor fosse diminuído, para que ele fosse cessado, para que quando eu fosse no neurologista algo acontecesse. Enfim, orando muito. Eu fui no neuro, médico sensacional, doutor Evandro. Ele pegou, me passou uma ressonância e eu fui fazer a ressonância. Fui fazer a ressonância de boa, ele falou assim, ó, eu vou te dar uma carta que você vai ter que acompanhar com a doutora Anitta, que ela é endocrinologista e metabologista. Então a gente precisa achar quais são os outros problemas que você tem. E não é só tratar o negócio, a gente precisa ver todo o resto. Nossa, beleza, fui fazer, marquei com a doutora Anitta. Só consegui com ela por causa da carta dele, porque ela é uma médica excelente e ela nunca deu horário. E aí ele pegou e eu fui fazer a ressonância. Dias depois, tive resultado. E o tumor que era de 11 milímetros. Aquilo pra mim foi algo que eu... Se eu tinha alguma dúvida que já não existia. Detalhe, um tumor que era calcificado, né? Um tumor que era calcificado de 11 para 4. Pra mim, tipo assim, Deus é muito bom. Aí tá, levei lá pra ele, e ele falou assim, olha, sou presente de Natal. Porque o seu tumor era muito grande, e agora ele tá pequeno. E aí eu perguntei pra ele da calcificação, ele falou, não, aqui só tem água. Então todo esse em volta aqui é água, não tem osso aqui, não é calcificado, é água. Ok, aí eu fui pra doutora Anitta, ela viu todos os exames, e viu mais um monte de exames, uma porção de exames. E aí nós começamos um tratamento correto. Um tratamento que tinha tudo dado certo. E deu certo, né? Tanto que em dezembro de 2023, depois de 3 anos sem menstruação, eu menstruei. E aí a gente tinha uma esperança no fim do túnel, né? Mas chegou maio de 2024. Em maio de 2024, dia 1º de maio, eu sentada na frente da minha geladeira, limpando a minha geladeira, olhei para o mentira, dia 3 de maio. Olhei para o e disse, ó, a menstruação não é esse mês. Tem alguma coisa errada. Ou a gente tá grávida, ou a gente tem um tumor que cresceu daí. Aí eu peguei e falei assim pra ele, eu já tava decidida assim, falei pra ele, olha, daqui uma semana, se não der menstruação, eu vou fazer um exame de sangue, eu não vou fazer um exame de teste de farmácia, porque eu tô com trauma de teste de farmácia. E ele falou, não, tudo bem. Tá bom, chegou a próxima semana, ele tinha médico nesse dia, ele me levou pra fazer o exame de sangue. E o exame de sangue do beta lá, né, pra ver.
E eu tava assim, super apreensiva, porque podia ser mesmo bebê. Ou a gente podia ter um negativo e começar o processo do zero de novo. Isso que tava acontecendo. Aí, tanto que eu não abri o teste, ficou pronto na hora do almoço. Eu não abri o teste pra decidir, olha, eu não vou fazer sozinho. Então, a gente abre o teste junto. E a hora que a gente abriu o teste, não era tumor. era um bebezinho. Era ela lá. E aí a gente ficou assim, meu Deus, não tem nem palavras. Né? Foi o primeiro positivo, né? Foi o primeiro positivo depois de 5 anos. Então, foi um processo de 5 anos pra gente entender que meios alternativos não são o caminho. Foram 5 anos pra gente entender que Deus entende certas coisas. Foi 5 anos pra que eu, Lauriane, pudesse ouvir a voz do Senhor dizendo que nem todo mal é pra morte. Foram 5 anos pra eu entender que tocar nas vestes do Senhor é possível e que há cura. No meio da luta, há sempre cura. Sim, né? E que Deus é bom e é só isso que importa. Deixa eu compartilhar uma coisa, já vou até pegar ali sim, porque meu Deus. A primeira vez que eu engravidei foi justamente quando vocês começaram a tentar. E eu me senti culpada. E você sabe disso. Mas você nunca invalidou a minha alegria. Mesmo que vocês não tivessem assunto. E depois da segunda vez, eu lembro que quando eu peguei o positivo lá, eu só pensando nisso. Tanto que eu demorei, assim, pra contar. Foi uma alegria, porque, né, a gente queria muito o segundo filho, mas aquela vez que vocês deram pra gente o ensaio lá nos Girassóis, né? Eu lembro, eu tava grávida da Mari. Aí vocês falavam assim, não, a gente tem uma surpresa. A gente tem uma surpresa. E eu assim, não quero surpresa porque a gente está grávida. Eu só quero saber disso. E aí quando chegou lá, a gente tava no meio dos Girassóis, assim, aí vocês... Cadê a surpresa? Pra mim aquela não era surpresa, porque a nossa alegria, a gente foi o caminho todo, falou, nossa, meu Deus, será? E aí, assim, compartilhar que a gente sofreu também, porque o sonho de vocês, a gente compartilhou, né? E quando eu engravidei do Matheus, eu lembro de sentar, conversar com ele e falar, olha, eles estão no meio desse processo, e eu me senti lá. Eu me senti, tipo, roubando algo que era seu. E aí, depois de uma semana, mais ou menos, eu falei, não, eu vou conversar com ela. Eu não tive coragem de falar pessoalmente. Eu te mandei um baita de um textão no WhatsApp te pedindo perdão. Porque eu gostaria que primeiro desse o seu. Não que o meu menino não teve uma alegria, meu Deus, né? Mas eu queria tanto viver isso com você. E Deus foi tão bom. Que a gente, assim, eu ganhei o Matheus. Ele tinha, acho que, 5 dias. Aí lá pra nossa mãe. Sim. Então, eu gostaria, assim, eu tô compartilhando isso aqui, não claro, pra honrar isso, mas pra agradecer. Porque realmente vocês honraram uma promessa, mas nunca deixaram de se alegrar com a promessa dos outros. Isso é muito difícil. Eu sei que é muito difícil porque a gente sofre, né? E vocês amaram as minhas crianças e eu amo tanto que, nossa, a gente pode agradecer. De verdade, agradecer ao Senhor. Eu acho que cabe amigos mais sem castigo. Porque ser irmão é isso, a gente se alegra com as coisas do nosso irmão. Então, nossa, pra nós saber que o Matheus tava vindo, saber que a Mari tinha chego, tava chegando. Eu lembro que você me deu uma bronca, assim, para com isso, pelo amor de Deus, sabe? Realmente, essa daí é o meu telemão. Eu tenho nem palavras, porque Deus, ele é perfeito. E tanto que nossos bebês nasceram no mesmo ano. Não é? Quando que a gente ia imaginar, né, Laura? Longe, muito longe. De verdade. Da realidade, não. E vamos entrar nisso, então. Que o testemunho não parou por aí, né? E a gente tá já por tempo. É verdade, meu Deus. 3 horas já. Vocês que lutam. Você tá doido, moço. Fala pra nós como foi a gestação, brevemente, depois o último, que foi o nascimento, e essa fase da UTI que vocês viveram. Bom, a gestação foi muito tranquila.
Nossa, tipo assim, a gente tinha. Eu tinha muitas expectativas. Eu falava, Deus, eu quero muito que o Senhor me dê uma. Eu falo que os 5 anos também serviu para eu orar sobre isso, né? A gente entende o tempo do Senhor, mas Deus prepara a gente primeiro para receber as coisas. Né? E esses 5 anos foi o tempo de preparo mesmo. E tanto que a minha igreja foi super tranquila. Nossa, Deus foi muito, 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 muito tranquila. Eu vivi, assim, dias muito bem. Eu quase não tive inchaço. Eu tinha um pouco de dor nas costas mais no final. Mas, assim, normal. Então foi tudo muito, muito tranquilo. Não tive pressão alta, não tive pressão alta, uma belezinha. Todas as situações foram uma bênção. Foi tudo muito bem. E aí, só que a minha moça, ela queria, né? Ela já tava grande demais pra ficar no forninho, né? E a produção aqui, ela veio antes do tempo, né? Ela nasceu prematura de 33 semanas. E foi mais uma luta. Porque, né? Eu tinha vivido todo o processo de 5 anos. Quando eu vi com minha filha, eu tava, tipo assim, eu tinha certeza que ela nasceu em janeiro de 2020. Pra mim, era aquela data e tava certo já. Janeiro de 2005, 2020, eu acho que é isso. Mas ela deu tanto a bola pra mim. Falou assim, ó. Antes do Natal, a gente vai ter um bebê em casa. Então, assim, é dezembro de janeiro de 2025. Janeiro de 2025. Mas ela veio antes disso. Ela nasceu em novembro. No início dos 8 meses. E aí, a gente teve, eu tive parto normal, o parto foi ok, não tive trabalho de parto gigantesco, minha filha nasceu com 12 minutos, eu estava na sala obstétrica, foi assim, um parto muito rápido, mas o problema não foi o parto, não foi as dores das contrações, não foi nada disso, foi que eu não pude pegar meu bebê no colo, nossa, né? Ela ficou ali comigo 2 segundos, deu 2 chorinhos e ela teve que ser entubada e levada para o hospital. E aí a gente começa outra luta. Foi uma luta de 7 dias na UTI. Não sabendo oferta que eu deveria lá. Ela foi entubada por 24 horas. Então, depois que eu tive ela, a gente foi visitar ela, ver ela cheia de tubo, ver ela com um monte de fio. Foi muito assustador. Mas a gente aprendeu na nossa igreja, né? Hoje, assim, vivendo uma nova temporada, um novo ministério. Nós aprendemos que a gente precisa orar por todas as coisas, em todas as situações, independente da situação, em qualquer coisa. E o áudio foi uma peça fundamental nessa parte, porque todos os dias que a gente viu lá, ele orava em voz alta, preparando vida sobre ela, sabe? Não só sobre ela, mas por todos os bebês dela. Porque, gente, é muito difícil você entrar nela, ver que você fica lá. Mas, assim, tem um monte de mães que não passam pela mesma situação. Tem bebês muito pequenininhos, né? Lutando pela vida, lutando contra mim. Só que pra nós, o que mais doeu, né, foi saber que ali tinha bebês de 26 semanas, de 28 semanas, menores pelo ar, bem menores pelo ar. Só que, o que acontece? A minha filha não respirava. Então, a médica chegou e falou assim, olha, tá, nesse momento, a sua filha está mais grávida. Isso acabou com isso. Foi difícil demais, demais, demais. Saber que a minha filha estava mais grávida vendo ali um bebê de 900 gramas. Como assim ter um bebê de 900 gramas e a minha filha estava mais grávida bem? Então, tipo assim, foi muito difícil receber isso, porque os médicos não acolhem a gente. Eles só jogam a informação que você se vira com o seu emocional. É assim que funciona. Você está fazendo a parte deles, né? Eles não tem que ficar lambendo ninguém, não é isso a questão. Mas foi difícil saber que a minha filha estava lá e que a gente não ia poder pegar ela. A gente ia ter que esperar Deus fazer realmente um milagre. Então, todos os dias a gente chegava na UTI, no primeiro dia a gente teve essa notícia de que ela era a pior caso, ela estava tratada. Quando a gente chegou no outro dia, no domingo à noite,
A gente foi visitar ela, ela já não estava entubada, ela estava respirando só com o CPAP. Isso já foi uma alegria, foi uma vitória. E aí a gente olhava assim, eles não estavam fazendo xixi ainda. E aí o Alder levantava a voz meio do UTI. Independente se tinha gente que era cristã levando ali, o Alder levantava a voz na UTI, ele parava a vida, assim, parava a vida, assim, nossa vida, sobre aquele jeito. Então, todos os dias que a gente chegou na UTI, a gente via um milagre. Foi ela entubada 24 horas, depois ela CPAP, 12 horas, depois ela sem nada, só com uma arzinha ali respirando. Quando eu vi ele fazendo um tubo, nariz nada, eu queria pular de alegria na minha mão. Porque eu vi Deus fazendo realmente um milagre. Palpável na nossa mão. Palpável, assim. Além da gravidez já ter sido um milagre, olhar assim e falar, meu Deus, Deus está fazendo algo novo. E aí a gente foi acompanhando aquilo, e aí a gente pôde pegar ela no colo no terceiro dia, ela tá só com um respiradorzinho. Foi um presente do céu. Depois, no outro dia, eu pude começar a amamentar ela, daí ela já pôde, ela tava pela sonda, tava no narizinho na sonda ainda, mas, né, eu já podia pegar ela, começar a amamentar, então foi dando um gás pra gente. E a gente viveu ali dias intensos mesmo, assim, de incerteza. Queria levar ela embora pra casa, por mim, eu cantava ela de lá, falava assim, vamos embora agora, mas não é assim que funciona. Tem que ter vida. E quando o hospital ligou no domingo, a gente tava lá 7 dias já, e no domingo, falando assim, ligou no celular do Alder, falou assim, é o pai da Loa? Óbvio, assim, sou eu. A gente esperou a pior notícia. Só que não era uma notícia de tristeza ou luta, era uma notícia de alegria. Que a gente podia, eu acho que tinha tido alta na UTI. Nossa, foi muito emocionante, assim, porque eu chorei horrores. Eu falava assim, Deus, obrigada, você sabe agradecer ao Senhor. Por tudo, por tudo. E não assim, e não só agradecer ao Senhor pelas pessoas que estavam com a gente também. Porque a gente tinha Segui, a gente tinha a Lu Ricardo, a gente tinha uma igreja por trás que intercedeu por nós todos os dias, declarou vida para nossa filha, que mostrou pra gente que a oração move as coisas realmente. Fez com que eu e o Aldrin orássemos de verdade, né? Porque o Aldrin chegar ali e, independente de quem estava ali, se acreditava em Deus ou não, levantar a voz no meio de uma UTI, com ousadia, é realmente algo que Deus formou, sabe? Então, ela é o nosso milagre palpável. Assim. Olhar para ela hoje é agradecer. É a concretização. Exatamente. Glória a Deus. É Deus, então, tudo assim. E agora é só crescer, né? A gente ela tá uma fofura muito espertinha. Depois, se vocês deixarem, a gente põe uma fotinha dela aqui pro pessoal ver. Pode? Tá bom, então a gente vai se unir. Amiga, muito obrigada. Imagina. Muito obrigada. Foi um episódio de muito chororô, muitos testemunhos. O meu pai imagina batendo. Ela tá achando que ela vai escapar? Não escapa não. Deixa mais pra frente. Mas obrigada. Desde lá do início a gente vê ela pequenininha, diferente, sem entender, né? Mas hoje a gente vê que o Senhor ele tinha mais, tinha muito mais. Uma mãe segundo o coração de Deus, uma esposa, uma serva, tem muito mais. Né? A gente ainda vai fazer o parte 2, parte 3, porque nós estamos vivendo uma fase da vida que a gente entende que o Senhor tem mais. Então, realmente, vamos ver. Um dia após o outro. Não segurando a mão da outra, por favor, não me solte todo mundo. Por favor. E vamos finalizar, primeiramente, pedindo para que vocês chegam até aqui, obrigada.
que você tenha se identificado por esse testemunho. Aqui no final a gente vai fazer um momento de oração. Talvez você esteja se questionando, né, a respeito de infidelidade, meu Deus, infertilidade. Essa espera dolorida que a gente entende que a gente é dolorido. Ou talvez você seja uma mulher de TI, esteja esperando a sua promessa sair, pegá-la nos braços, né? Eu também já passei por isso. E é difícil de lembrar, eu acho que é um manejo do Senhor, né? Fortalece, a gente não sabe que você vai ser mais forte. Ao invés de tudo isso, e o seu filho vai ser ainda mais forte, porque fortalece não só a gente, como nossas crianças. Né? E é isso, obrigada, se inscreva no canal, né? Me comente, por favor, mande aí pra alguém, e se o seu coração pensou em alguém, envie pra essa pessoa para que Exatamente. Então, olha por nós, amiga, por favor, para essas mulheres, para essas crianças. Amém. Para que o Senhor coloque as coisas. Amém. Deus, nós te damos graça por esse tempo, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito para as nossas vidas. Obrigado por nós estarmos aqui, Senhor. Obrigado por mão estendida sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, porque o que nós pedimos ao Senhor sempre é para que a gente não deixe de sair debaixo da nuvem. E se o Senhor não for conosco, não nos leve, não nos deixe ir, Pai. Que o Senhor seja o nosso centro, que o Senhor seja a nossa esperança, que o Senhor seja tudo o que precisamos em nome de Jesus. E, Pai, eu quero interceder agora, Senhor Deus, pela vida de mulheres, Senhor Deus, que estão enfrentando aí um negativo sobre a gravidez, né? A infertilidade, casais que podem estar enfrentando períodos de infertilidade. Então, Deus, em nome de Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor os abençoe. Que o Senhor declarou a porção dobrada de graça e misericórdia sobre eles. Que o Senhor acalante os corações. Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor entre nessas casas e faça, Senhor Deus, com que eles vejam que o Senhor pode mais. Que o Senhor é quem é o dono do tempo e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que todas as mamães que estão nessa espera de um positivo, Senhor Deus, sejam abraçadas pelo Senhor. Pai, que todas essas mamães que estão à espera de um positivo sejam, Senhor Deus, tocadas pelo Teu Santo Espírito nesse dia, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que a oração delas esteja no tempo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor movimente as águas sobre essas casas, sobre essas famílias, e que o Senhor faça algo novo, Senhor. E o Senhor, que eles entendam, Pai, que se o positivo ainda não veio, Deus, é porque eles estão sendo preparados para uma nova temporada. Eles tenham isso em mente, Senhor. O Senhor dê sabedoria para que eles possam entender isso. E que, em nome de Jesus, o Senhor faça milagres e maravilhas no meio do seu povo, Pai, e que eles possam contar testemunhos maravilhosos sobre o Senhor ter feito. E eu peço, Pai, nesse momento também, por todos os bebês de UTI, no hospital, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor invada as UTIs desse país, Pai, de uma maneira sobrenatural. Que o Senhor invada as UTIs desse país com vida, com sopro de vida, com fôlego de vida, Senhor, trazendo paz e esperança a todos os papais e mamães que estão esperando o bebê sair daquele lugar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrame graça sobrenatural, que os seus anjos invadam esses lugares, Pai, e cada incubadora, Pai, receba uma porção dobrada de vida do céu, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor faça coisas grandes e maravilhosas, Pai, e que toda a seta do inferno sobre esses bebês, Pai, caia por terra agora, em nome de Jesus. Nós declaramos vida e vida em abundância sobre cada um deles. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, e que testemunhos sejam contados, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por esse tempo, obrigado pelo que o Senhor faz por nós. Que o Senhor abençoe cada vez mais as nossas vidas, Senhor Deus, para que nós possamos levar a Tua palavra para milhares e milhares de pessoas, Senhor Deus, porque o que importa é que o Seu nome seja reconhecido. E Jesus, Tu és suficiente nas nossas vidas. Obrigada por tudo que o Senhor faz. Em nome de Jesus. Amém. Mais um. Uhul! É nóis. Falou, gente. Beijo. Não esquece de se inscrever no canal. Por favor. Até mais.